Tenho ouvido algumas pregações e vejo que alguns pregadores falam a respeito do Evangelho. Se você crer no Evangelho, você será salvo. Se você for alcançado pelo Evangelho, você será salvo. O Evangelho é poder de Deus. Muito bem, todas essas coisas são indiscutíveis. É verdade. O Evangelho. Mas o que é de fato o Evangelho? Vamos vendo alguns versículos bíblicos. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Apóstolo Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? Ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu vejo alguns pontos nesse versículo. Primeiro, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus Pai é o Filho. Em 1 Coríntios 1,30, ele diz assim: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus Pai, para cada um de nós, justiça. Primeiro sabedoria, depois justiça. E ele continua o versículo. Mas o assunto aqui é o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho trata-se da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele, o Senhor Jesus Cristo, é a nossa justiça. E ainda ele diz, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho de dizer na fila de banco que eu sou evangélico. No meu trabalho, em meus negócios, na minha faculdade, meu estudo, na minha pós-graduação, mestrado, doutorado, ou funcionário de uma empresa, empregado, patrão, chefe, eu não me envergonho de falar do Evangelho. Eu não me envergonho de dizer para as pessoas que eu fui alcançado pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para salvar, para libertar, para trazer uma nova vida, mas também para destruir a velha vida. É um poder. 1 Coríntios 1,18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É um poder de Deus. E ainda em 1 Coríntios 1, ele diz assim, versículo 24. 23, mas nós pregamos a Cristo. Cristo é o Evangelho. Quem é o poder de Deus? Jesus Cristo. E é o Evangelho. Quem é a justiça de Deus? O Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Esses judeus aqui são os religiosos. Não importa a denominação que ele esteja. Loucura para os gentios é loucura para aqueles que ainda não foram alcançados. Uns que já frequentam denominação chamada evangélica, chamada cristã, mas a cruz é loucura. Por que loucura? Porque o Senhor Jesus nos atraiu no corpo dele lá na cruz. É a morte da morte na morte de Cristo. É a morte do pecador juntamente com Cristo. Isso é loucura. E é mesmo. Mas o Pai Celestial nos batizou no corpo de Cristo na cruz. Na morte. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ah, isso é loucura, eu não preciso. Eu só vou ser batizado na água e creio que Jesus morreu por mim e ele perdoou todos os meus pecados lá na cruz, mas esse negócio de é necessário que eu creia que eu fui crucificado com ele, o meu velho homem foi com Cristo crucificado, os meus pecados foram colocados em Cristo, mas também o meu pecado foi tirado no corpo do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu não estou falando pecados, eu estou falando o pecado, a natureza de Adão. Isso é loucura! É verdade. Mas para aquele que foi salvo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder regenerador, o poder transformador, é o poder perdoador, é o poder gracioso, é o poder do amor de Deus que alcança pela graça o desgraçado como eu. Isso é poder de Deus. Isto é o Evangelho. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando alguém estiver dizendo, eu fui salvo pelo Evangelho, é a mesma coisa, eu fui salvo por Jesus Cristo. Onde? Lá na cruz. Quando? Quando ele foi crucificado. E o que aconteceu com você? Eu fui atraído e fui crucificado com ele. Aquela cruz é minha. Ele nunca pegou. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Eu nasci com o pecado, com a natureza o pecado, e pratiquei muitos pecados. Mas o que está de fato me condenando hoje? O meu pecado. Por quê? Alguns. Porque os meus pecados o sangue de Jesus já perdoou. Tá, e o seu pecado? Para que essa pessoa seja alcançada por esse poder gracioso, amoroso e poderoso do Pai Celestial, revelado na pessoa de Cristo, cumprindo o propósito eterno do Pai. Cristo foi para a cruz e nos atraiu. E nós nascemos com o pecado. Portanto, morte. Estava estabelecido morte eterna para mim e para você. Mas Cristo nos atraiu. Nos crucificou. Nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6,6. E Romanos 6,7. Quem morreu está justificado do pecado. Você já morreu? Você já creu que você já morreu com Cristo? A minha linguagem é espiritual, é claro. Não, eu creio que Jesus morreu por mim. É uma parte. Mas não é o Evangelho. Você aceita bolo assado pela metade? Outra parte toda cru?
E você aceita todo aquele bolo como uma verdade para você? Cristo nos atraiu, nos crucificou. Na sua morte, foi a nossa morte. E era necessário que experimentássemos a nossa morte com Cristo, para que pudéssemos ser sepultados com Ele, para que pudéssemos ser ressuscitados juntamente com Ele. O Pai o ressuscitou. O Pai nos ressuscitou. E Cristo tornou a nossa vida. E a vida de Cristo é a salvação, o Evangelho da nossa salvação. Pela graça. É pela graça maravilhosa. Mas o que é esse Evangelho? A palavra do Senhor diz, como eu ouvi mensagem. O Evangelho é isto, o Evangelho é aquilo, o Evangelho faz isso, o Evangelho faz aquilo. Tá bom, o que é esse Evangelho? É a pessoa de Cristo se revelando, manifestando. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e depois recebido na glória. Isso é 1 Timóteo 3,16. Ele se manifestou em obediência ao Pai, cumprir a missão de atrair o pecador, de crucificar o pecador e de justificá-lo e haver reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, onde? Na cruz. 2 Coríntios 5:19. Você já creu? Sabe agora o que é Evangelho? Olha só a palavra dizendo para nós em 1 Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo Evangelho, também sois salvos. Você está vendo aqui Evangelho, boas novas de salvação? Porque Jesus Cristo é a boa nova de salvação enviada pelo Pai, e ele espontaneamente se ofereceu como boa nova de salvação para mim e para você. E qual é essa maior boa nova? Que é Cristo. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Que boa nova! Porque Jesus Cristo crucificado, ele nos atraiu, nos crucificou juntamente com ele. Porque se nós não morrermos juntamente com ele, pela fé, olha o que diz, depois eu volto em 1 Coríntios, olha o que diz Romanos 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Como nós vamos viver com Cristo se nós não morrermos com ele? O bolo precisa ser assado inteiro. Nós, pregadores, temos o compromisso diante de Deus de pregar o Evangelho da forma que é o Evangelho. Não considerar uma metade como fosse uma verdade. É terrível desfazer uma metade de uma mentira. E é terrível considerar, porque tem uma metade que é verdade, metade que é mentira, considerar tudo como verdade. Isso é terrível, é injusto. Ora, se já morremos com Cristo, você já morreu com Cristo? Ah, mas eu creio que ele morreu por mim. Ok, metade do bolo. E a outra metade? Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E viveremos eternamente. Você já morreu com Cristo?
Como esse texto tornará verdade se eu não criei que eu morri com Cristo? Como? Por isso que é o poder de Deus. E ainda ele diz, versículo 2 de 1 Coríntios 15, por ele, pelo evangelho, sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Qual é a mensagem do apóstolo Paulo? Estou crucificado com Cristo. Também, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Fomos batizados no corpo de Cristo. Nosso velho homem foi com o Senhor Jesus Cristo crucificado. Deus, o Pai, nos batizou na morte de Cristo. E ainda ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está um resumo do Evangelho. Na sua morte, nós morremos. Na sua ressurreição, como ele morreu. Tão verdade é que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Tão verdade é que nós fomos crucificados com ele. Tão verdade é que ele foi ressuscitado. Tão verdade é que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Você já creu nisso? Aqui está o resumo em 1 Coríntios 15. É o poder. Como pode um pecador miserável, condenado, ser feito um santo, regenerado, nova criatura, indo para o céu, perdoado, justificado, reconciliado? Tudo aconteceu ali na cruz pela morte e ressurreição. A nossa morte e a nossa ressurreição, juntamente com Cristo. Maravilhoso. Eu prego há 40 anos esse evangelho. Para mim sempre é novo. Porque é o renovo. Louvado seja o Senhor, que é o evangelho. Poder de Deus. Que poder é esse? De atrair um desgraçado imundo como eu no corpo do santo Senhor Jesus Cristo, que é um Deus que se fez homem e nunca deixou de ser Deus, mas ele foi filho do homem. Ele tinha que ser um homem igualzinho a mim para poder me atrair e me libertar de mim, do meu eu pecador, do meu velho homem, do meu pecado. O salário era a morte eterna. E agora, vida eterna, gratuita, generosamente fomos alcançados, graciosamente. Você já foi alcançado pelo Evangelho? Ah, mas a minha religião diz que se eu participar da minha denominação, sou salvo. Isso não é o que a Bíblia ensina. Aí você vê 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo e não há salvação em nenhum outro, nós já lemos aqui Atos 4,12. Se alguém está em Cristo, nova criação de Deus é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo tornou a nossa vida, para a nossa caminhada, viver por Ele e para Ele, para a glória dEle. Amém. Comente
Dê um joinha se você achou. Poxa, essa mensagem foi para mim. Dê um joinha. E compartilhe. Seja um semeador desta evangelho da cruz, da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Somos justificados pela justiça de Deus, que é Cristo. Somos santificados pela vida de Cristo, que é santo, em mim e em você. Mas não para a nossa glória, glória dele. Aleluia. Faça seu comentário também.